passando direto para a Carol, para a gente não perder muito tempo. Bom, como eu tinha apresentado, a Carolina Diniz Panzolini, ela foi, ou ela é ainda servidora, né, da Secretaria Nacional de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, mas ela agora ela está numa licença porque ela está fazendo o doutorado dela em Lisboa, porque ela é muito chique. E ela participou muito das discussões ali no Comitê Permanente da OMP sobre direitos autorais, então ela vai trazer esse tema do streaming também no ambiente internacional. Talvez ela possa sanar algumas das dúvidas do Vitor, inclusive. Obrigada, Carol. Por nada, querida. Deixa eu compartilhar aqui logo. Conseguem ver? Sim. Sim. Mas no modo que não é apresentação, né? Pronto? Pronto. Pronto. Queridos, muito boa tarde daqui, bom dia daí. Primeiro, eu queria agradecer o honroso convite da UMP, na pessoa da Isabela, agradecer também os demais organizadores, agradecer a atenção dessa audiência tão qualificada. Eu tenho que repetir, eu vou reiterar os parabéns que eu fiz para a OMP, para a Isabela, em relação à felicidade do tema. Eu acho que o Apple Summer foi espetacular em relação à possibilidade de escolher o audiovisual. Primeiro, porque o audiovisual realmente tem servido como uma ferramenta de sobrevivência para todos nós neste biênio. As obras intelectuais, audiovisuais, no ambiente digital, sofreram uma profunda alteração nos seus impactos, nas suas cadeias econômicas, e é muito lúdico, é muito agradável falar de temas técnicos, temas jurídicos, impactos econômicos do direito, a partir do audiovisual. Então, para mim é uma satisfação, espero corresponder à altura dos debates. A Isabela já fez uma breve introdução. Eu sou advogada por formação, servidora pública efetiva do então Ministério da Cultura, e estou licenciada, sou tutora e consultora da OMP, e por uma graça do destino e sorte, enfim, eu vim fazer o doutorado em Portugal, me licenciei para tanto, mas no último biênio, especialmente no começo de 2020, eu tive a oportunidade de acompanhar estreitamente a inserção e o desenvolvimento de plataformas de streaming aqui na Europa, especificamente da Disney Plus, porque Portugal foi um dos países escolhidos como piloto para a inserção depois do Reino Unido e Holanda. E foi muito interessante observar o impacto cultural de uma nova modalidade de negócio, baseada exatamente na extraterritorialidade, né? Já existiam plataformas de streaming, obviamente, mas a Disney Plus chegou de uma abordagem diferente. Então, foi interessante observar isso do ponto de vista cultural, jurídico e econômico em Portugal e em toda a Europa, de uma maneira geral. Mas antes de iniciar propriamente a nossa conversa, eu queria levantar algumas premissas aqui que são fundamentais e que eu acho que tem que servir como farol e nortes para a nossa conversa. Primeiro, a importância da preservação dos direitos conquistados, das prerrogativas do autor, que é o protagonista desse direito, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente. Existe uma migração maciça das obras intelectuais para o ambiente digital, uma reestruturação de cadeias econômicas, evidentemente, alteração, inserção de players, supressão de intermediários, porém, essas prerrogativas, esses direitos, eles merecem ser preservados. Outra questão que eu acho que é importante é que as plataformas elas são muito importantes para a sociedade, porque por todos os motivos óbvios, e a própria pandemia evidenciou isso, para os autores, porque servem como um instrumento de difusão com uma escala e uma velocidade impressionante, e para os titulares de direitos e para as próprias plataformas como objeto do modelo de negócio. Então, é um ambiente que pode ser considerado, esse modelo de negócio, um win-win,
evidentemente, desde que haja uma harmonização, e eu vou usar muito palavras como transparência, e tem que haver um trabalho conjunto de diálogo e de equilíbrio e muita calma nessa hora. Como vocês são uma audiência extremamente especializada e preparada, eu não preciso explicar o que são os direitos autorais, mas eu preciso destacar, reavivar, principalmente no âmbito em nível global, que os direitos autorais eles servem exatamente como um vetor de segurança jurídica, um vetor de pacificação social, de justiça, de ética, clareza, boa-fé e, de última instância, de honestidade intelectual. Então, ele é o instrumento regulatório que vai, de alguma maneira, pacificar todos esses insumos intelectuais, essa exploração econômica, enfim, e trazer, estou falando no plano ideal, e trazer a transparência necessária. Já que vamos falar de extraterritorialidade, de contratação e de plataformas, eu rapidamente falarei sobre os princípios dos contratos. Então, a gente tem que ter em mente que os contratos são instrumentos privados que dispõem sobre direitos disponíveis. Então, existe uma liberdade contratual, que é inerente à natureza do contrato. Muitas das vezes são privados, então eles são sigilosos, daí a dificuldade, inclusive, de regulamentar sobre o tema. A interpretação dos direitos, dos negócios em direitos autorais, de negócios jurídicos e direitos autorais, ela é restritiva, sob o ponto de vista da Lei 9.610, no seu artigo 4º. Tem também a exclusividade de remuneração, e quando consideramos o Brasil, existem elementos um pouco mais específicos, que é a função social dos contratos, a boa-fé, o equilíbrio e a transparência. Tudo isso parece muito teórico, mas, na realidade, é muito prático e tem que ser observado nas cláusulas contratuais. E, em paralelo à análise dos instrumentos jurídicos contratuais, existe o que se chama, foi até mencionado pela Fernanda, mas que eu, por exemplo, só escutei aprofundadamente, só analisei aprofundadamente essa questão aqui na Europa, que é uma espécie de um passaporte internacional, que é esse COT, o Chain of Title. Na realidade, ele é um documento que, como bem disse a Fernanda, ele agregará, consolidará as autorizações, as licenças, as cessões, os clearances, ou seja, é um documento que vai viabilizar a divulgação daquela obra intelectual audiovisual no plano internacional. E eu, coincidentemente, eu trouxe o exemplo da Netflix, até porque, a partir desse exemplo, eu já vou conseguir extrair uma série de desafios que eu pontuarei na nossa conversa. A Netflix, ela surgiu nacional, e ela foi depois comprada em 2017. Ela surgiu inicialmente pela rede espanhola Antena 3, ela foi comprada em 2017, por meio de um acordo global exclusivo, os direitos globais de streaming, e o que proporcionou exatamente, que alavancou a Netflix foi a audiência, né? Foi muito bem aceita, e eu imagino os desafios em relação aos licenciamentos, em relação a essa nova condição, esse novo status da Casa de Papel, porque houve uma alteração, uma ampliação em relação à jurisdição. Então, tiveram que ser consideradas legislações nacionais, porque o direito autoral ele é eminentemente territorial. Porém, a plataforma de streaming tem seu modelo de negócio baseado na extraterritorialidade. Devem ter sido considerados tratados internacionais, que afetam diretamente, sistemas internacionais, porque a Espanha está submetida ao droit d'auteur, que é um outro tipo de sistema diferente do copyright. Então, eu imagino todos esses desafios e eu vou escalonar agora. O estado da arte é muito simples em relação ao ambiente digital. As obras intelectuais têm migrado maciçamente para o ambiente digital. É o audiovisual, é a música e o livro, mais ou menos, porque há uma migração relevante, mas o livro tem o ritual de se abrir um livro físico, então isso ainda tem uma relevância importante. Em relação
aos vinis é um público mais específico. Então, é um processo muito disruptivo, recente. Como eu disse, a extraterritorialidade está na base da cadeia econômica do modelo de negócio e o direito está tentando correr atrás, né, para poder se adequar a tudo isso. A ideia é procurar encontrar mecanismos internacionais também, por meio de marcos legais internacionais, que tragam um nível de conformação e de equilíbrio maior, porque o que se observa também, quando nós consideramos extraterritorialidade, contratação e plataformas de streaming no audiovisual, observa-se a execução, a aplicação de instrumentos contratuais de transferência de direitos patrimoniais analógicos num ambiente digital. Então, essa prática, invariavelmente, gerará assimetrias e desequilíbrios, e é tudo que nós queremos evitar. Então, o que eu fiz para a nossa conversa? Eu escalonei aqui 10 desafios. O primeiro desafio parece muito singelo e básico, mas é necessário compreender a estrutura regulatória do Brasil e aonde que o Brasil está situado em relação aos direitos autorais. Parece muito singelo, mas nós temos que entender exatamente onde estamos e qual é o nosso arcabouço jurídico legal vigente. E essa tela aqui parece ainda, também, vocês são muito preparados, mas quando lidamos com licenciamento de obras intelectuais, audiovisuais, nós estamos falando de direitos autorais, mas direitos autorais, direitos de autor e direitos conexos, e nem todos os países reconhecem a existência dos direitos conexos. Isso é um aspecto. E a outra questão é que marcas, né, está dentro de uma outra estrutura que não sejam os direitos autorais. E, às vezes, quando vai se licenciar uma obra intelectual, também se envolve a questão das marcas. Então, aí, rapidamente, um voo em relação ao arcabouço jurídico legal vigente no Brasil, lembrando que a questão da accountability, né, que é responsabilidade, prestação de contas e transparência, é um compromisso em nível nacional e em nível internacional. O segundo desafio que eu trago é em relação à compreensão dos sistemas de direitos autorais no mundo e como que eles impactam na extraterritorialidade e da contratação dos serviços de streaming. Então, vocês já devem saber bem disso, mas o mundo tem 2 sistemas de direitos autorais e os países se dividem, né, desses 2 sistemas. Então, o que é importante entender disso? De uma maneira bem objetiva. O copyright ele tem um viés muito mais preponderante, historicamente, sobre a exploração econômica das obras, né? Sobre os direitos patrimoniais. É uma estrutura de direito autoral organizada e que engloba preponderantemente os países do common law, os países anglo-saxões, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, enfim. Em contrapartida, temos o droit da terre, que é o sistema que engloba os países do direito continental, do civil law. Aqui há uma preponderância muito maior sobre a figura do autor, a figura da dignidade da pessoa humana e, por conseguinte, dos direitos morais. O Brasil está nessa caixinha aqui. E por que isso é importante? Porque haverá um impacto direto nos contratos, nas cadeias econômicas, na jurisprudência e na bibliografia. Exemplo, em muitos países oriundos do copyright, os produtores detêm os direitos morais e patrimoniais. Isso é diferente do droit d'auteur, que, por exemplo, sob o ponto de vista da Lei 9.610, os direitos morais da obra audiovisual estão sob a tutela do diretor e os direitos patrimoniais do autor, do produtor. Então, isso, muitas das vezes, quando se coloca na mesma mesa, uma mesa de negociação, partes oriundas de sistemas de direitos autorais diferentes, isso pode gerar algum conflito que deve ser mitigado, né? Como eu disse, nem todos os países reconhecem os direitos conexos, nem todos os países têm a mesma relação, por exemplo, com obra sob encomenda, work for hire, tem a mesma preocupação com os direitos morais. O importante é que o contrato, no plano ideal, ele deve refletir o interesse, ele deve traduzir o interesse das partes. Então, por isso que o trabalho da Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem sido muito no sentido
de capacitar, de informar para aprimorar a capacidade de negociação dos autores, inclusive. E aí, vamos para o terceiro desafio. Quais seriam os tratados internacionais e sua importância? A importância dos tratados internacionais é exatamente porque, como as obras intelectuais, audiovisuais, dentre outras, têm migrado maciçamente para a internet ela é, por natureza, transfronteiriça, transborder. Então, o que acontece? Invariavelmente, a necessidade de ter uma harmonização mínima no plano internacional, porque a legislação nacional ela não consegue exaurir, não consegue dar conta de todas as demandas. Busca-se sempre a ideia, e eu vou repetir essa palavra com muita frequência, a ideia é construir um cenário internacional equilibrado, minimamente equilibrado entre as partes. E há princípios que são muito caros a essas relações internacionais, ainda que tenha que se respeitar a soberania, evidentemente, dos países, não pode haver uma interferência, uma interferência indevida, porém, há princípios muito básicos, como da reciprocidade do tratamento nacional, que tem que ser priorizado. E um aspecto importantíssimo também dos marcos legais internacionais é que esses tratados, por exemplo, como a Convenção de Berna prevê o prazo de proteção de 50 anos. Então, para todos aqueles países que aderiram a este tratado internacional, há que se respeitar essa previsão mínima. Isso gera um sistema, um ambiente internacional, um cenário internacional mais equânime, sob o ponto de vista do impacto geoeconômico. E um retrato muito rápido sobre os tratados. Eu gosto de trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é um tratado de direitos autorais, porém, é para lembrar que os direitos autorais são direitos humanos, né? Então, o autor tem o direito de tomar parte, de integrar-se na cultura, o cidadão tem direito de obter vantagens de participação e benefícios. Já em relação aos tratados específicos dos direitos autorais, nós temos Berna, Rome, os tratados da internet, Tratado de Pequim, TRIPS e Marrakech. Berna é sempre o nosso farol, previsões importantíssimas de tempo de proteção, exceções e limitações, etc. Roma, muito importante em relação aos direitos conexos. Os tratados da internet são fundamentais na nossa recente história, porque exatamente inovaram ao trazer uma nova modalidade de uso, que é o making available, uma nova possibilidade de exploração econômica da obra. Tratado de Pequim, em relação aos intérpretes no audiovisual, TRIPS, que traz instrumentos de enforcement mais incisivos, e o nosso queridíssimo Marrakech, que é o tratado que traz previsões compulsórias de exceções e limitações. Porém, embora se busque um sistema mais harmonizado e equilibrado com os marcos legais internacionais, e esse sistema exatamente para dar algumas respostas, já que as obras estão todas, ou todas não, estão migrando para o ambiente digital, mas nem todos os países aderiram a todos os tratados. E, infelizmente, sob meu ponto de vista, o Brasil é um dos casos de não adesão aos tratados da internet. E, especificamente, em relação ao Making Available, eu entendo, é uma posição minha e eu me dou essa prerrogativa, porque eu estou licenciada do governo federal, eu entendo que isso representa uma lacuna regulatória nacional e internacional profunda. Há impactos técnicos, e há impacto também da não inserção do Brasil na agenda internacional. Durante a minha gestão, eu tentei avançar nesse sentido, enfim, mas eu entendo que seja algo, a minha opinião, enquanto especialista, eu entendo que deveria se avançar nesse sentido, sim. Eu acredito que existe uma lacuna relevante para o Brasil. Em relação às negociações internacionais, que são outro desafio que eu trago, é muito importante sempre, durante 4 anos eu participei das negociações internacionais envolvendo o Brasil,
envolvendo não, representando honrosamente o Brasil pelo governo federal, junto com uma turma de craques, de diplomatas, e em foros multilaterais ou bilaterais, quando se negociava com o Mercosul e com a EFTA. A questão das negociações internacionais, elas parecem algo muito distante quando nós pensamos em extraterritorialidade, em contratos, mas, na realidade, tem um impacto direto no nosso dia a dia, porque quando nós estamos negociando tratados internacionais, ou, enfim, em foros multilaterais ou bilaterais, primeiro, tem que se ter uma preocupação sempre primígena com a soberania do país, ponto um. Porém, há um interesse de inserir o Brasil no contexto mundial em termos de debates de direitos autorais. E toda e qualquer discussão que é travada fora e que resulte num texto de um tratado internacional deve gerar uma análise de impacto regulatório no plano nacional. Gente, eu não estou vendo o chat aqui, então eu estou acelerando por causa do tempo, aí vocês me desculpem, depois eu dou uma olhada, tá? Carol, Então, o maior desafio da propriedade intelectual é a extraterritorialidade, e o Vitor reforçando o que você disse, né, que o Brasil precisa aderir imediatamente ao WCT, WPPT e Tratado de Beijing. Aliás, a Secretaria Nacional de Direitos Autorais deu um parecer favorável, agora precisa manter. É minha opinião, Vitor, eu trabalhei incessantemente nesse sentido. Bom, então, assim, o que se negocia lá fora gera um impacto regulatório nacional imediato. Então, essa análise ela tem que ser feita a todo momento, e é uma preocupação. Opa! Então, toda vez que nós participávamos de foros de negociação multilaterais e bilaterais, preocupação com o equilíbrio, com a credibilidade e legitimidade do Brasil, e em relação a assuntos que demandam questões de natureza contratual, sempre muita preocupação também nesse sentido. Não há um texto específico, mas há sempre aspectos que são mencionados nas negociações internacionais. Eu queria dar ênfase agora em relação à atuação perante os foros de debates mundiais de IPI. Então, em relação à extraterritorialidade, audiovisual e plataformas, existem 3 foros de debates que eu participei freneticamente nos últimos anos, e são foros da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, foros multilaterais, Organização Mundial de Comércio e a UNCTAD, que é mais voltada para desenvolvimento e comércio. São todas agências das Nações Unidas, né? E o Brasil tem cadeira cativa, e o Brasil, como muito bem colocado pela Isabela, o Brasil é extremamente atuante e extremamente importante. O Brasil tem uma voz, sim, muito bem escutada lá fora, nesses foros multilaterais, porque o Brasil é o Brasil, um mercado espetacular e é reconhecido por sua criatividade. Nesses foros multilaterais, o mais importante são exatamente os comitês permanentes de direitos autorais, que acontecem 2 vezes ao ano, em Genebra. Eu participei de 2016 até 2019, e há uma agenda pré-estabelecida. A ideia é que essa agenda ela seja equilibrada entre a proteção e o acesso, né? Então, discute-se desde tratado de radiodifusão, como importantes discussões relacionadas a limitações e exceções, bibliotecas, arquivos e instituições de ensino, e dentre outras coisas, direito de sequência e outras coisas. Mas a vedete da discussão, sob a minha perspectiva, é exatamente o digital. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, em atendimento à demanda dos países, mas a partir de uma iniciativa do Brasil, é muito, muito bacana falar isso, eu fico muito orgulhosa, apresentou um paper, e esse paper se tornou uma linha de trabalho e conseguiu um espaço na agenda permanente do Comitê Permanente de Direitos Autorais. Então, o que se busca? Primeiro, como isso é tudo muito recente, muito disruptivo,
e existe uma falta de compreensão do que está acontecendo, o que mudou nas cadeias econômicas, quem entra, quem sai, quais são os impactos, precisava gerar conhecimento, precisava gerar informação. Então, foram feitos vários debates, vários estudos nesse sentido, e a ideia é apresentar o máximo de informação para poder mitigar essas assimetrias que são observadas, principalmente na música. Então, discutiu-se muita questão e discute-se muita questão do value gap em relação à música. Tem um estudo muito bacana, os estudos são veiculados, eles são públicos no WIPO.int, WIPO.int, que é o site da OMP, sobre a música. Isso num sábado à noite com um vinho, é uma maravilha de ler e de entender. E a ideia é que todas essas cadeias econômicas do audiovisual elas sejam compreendidas aos poucos, e a ideia é também chegar no audiovisual. Começou com a música, a ideia é chegar até o audiovisual. Então, as entregas relevantes da OMP são exatamente debater o assunto, produzir o máximo de educação e de capacitação. Foi disponibilizada uma base de dados de decisões judiciais relacionadas ao audiovisual, todo o debate também relacionado à inteligência artificial, e a ideia é sempre produzir conhecimento, né, de maneira a aprimorar a capacidade de negociação dos autores. Eu acho importante falar rapidamente sobre as orientações regulatórias em nível regional, como é o caso das diretivas europeias. Isso é importante para o Brasil? Isso serve para outros países? Curiosamente, nós sabemos que as diretivas europeias são orientações regulatórias regionais para um bloco econômico, um grupo de países. Porém, o debate que foi travado, além do nível de alargamento no âmbito da proteção dos direitos autorais, mas o debate que foi travado, principalmente a partir das diretivas relacionadas ao mercado único digital, a diretiva 790, extrapolou fronteiras da Europa, né? Nós bem sabemos disso. Se não só provocou reflexão por parte de países, como em alguns países provocou até alterações regulatórias. Então, é interessante analisar as diretivas europeias como um case de orientação regulatória que tem impacto, sim, em legislações nacionais. E tem relação direta com a questão do audiovisual. O próprio Tribunal de Justiça da União Europeia também da mesma maneira. É um tribunal adstrito à jurisdição da Europa, mas tem uma série de leading cases relacionados ao audiovisual. Então, isso tem extrapolado com alguma frequência também as fronteiras da Europa e tem ajudado, de alguma maneira, para produzir jurisprudência especializada sobre o tema. Eu coloquei aqui nesse desafio, coloquei 2 vezes desafio, porque é um grande desafio, dar vazão a essas tendências internacionais. E o que se observa na UMP como grande trabalho atual além da questão da informação, da educação, de gerar transparência, de tentar capacitar os autores dentro das suas possibilidades de negociação, mas identificar como que poderia ser um ajuste regulatório em âmbito internacional e nacional para fins de adequação dessas novas cadeias econômicas que foram alteradas por conta do digital. Então, qual seria uma tutela jurídica fidedigna? E aí perpassa por questões da inteligência artificial, está sendo muito discutida na OMP, a questão do blockchain como uma possibilidade de viabilizar uma maior transparência, um rastreamento das obras. Então, quando falamos, principalmente isso não substitui gestão coletiva, mas capacita, viabiliza uma maior capacitação por parte do autor na gestão das suas próprias obras. E toda a questão da pirataria, que foi muito bem dita ontem, só queria deixar registrado um aspecto que eu acho fundamental em relação à pirataria. Enquanto servidora pública licenciada, a pirataria tem que ser objeto de política de Estado e não política de governo. Isso é muito importante, o combate à pirataria, porque nós vemos muitas interrupções ao longo dos anos. Então, em nível global,
a atuação da OMP ela tem sido muito importante para tentar equilibrar essas relações. Então, como agora as cadeias econômicas estão baseadas na extraterritorialidade, e nós lidamos com contratos privados, muitas das vezes sigilosos, a atuação da OMP tem sido muito no sentido de tentar aprimorar essas relações e trazer a maior transparência possível para as partes. Lembrando que há demandas globais também muito, muito importantes nesse setor. Existe uma necessidade de equilibrar, evidentemente, porque tem outros tipos de acessos que são fundamentais, a própria privacidade de dados, etc. Então, a OMP tem produzido estudos sobre esses temas que têm servido como subsídios para os debates. Agora, em relação aos contratos especificamente, eu queria fazer alguns destaques que eu observo e que isso é discutido no âmbito tanto das negociações multilaterais na OMP, quanto aqui na Europa, em nível de diretivas europeias e também no plano nacional. Nós já sabemos que existe toda uma dificuldade de tentar avançar em regulamentações, porque há que se estabelecer um equilíbrio, e nós estamos falando de instrumentos jurídicos privados transfronteiriços, né? Mas o que é um aspecto que é crucial nesse novo momento, que eu entendo até que seja histórico, é que muitas das vezes, repito, senta-se à mesa partes oriundas de caminhos completamente diferentes. Então, quando eu tenho partes, plataformas internacionais com tendências para o copyright e partes outras oriundas do droit d'auteur, que é o direito francês, pode, se não houver um trabalho de harmonização, de capacitação de negociação, de transparência, pode gerar, sim, assimetrias, equívocos, desequilíbrios e supressão de direitos. Eu destaco os direitos morais, eu destaco os direitos conexos, que nem todos os países reconhecem, eu destaco a diferença de tratamento entre as obras sob encomenda e o work for hire. Eu destaco a diferença, por exemplo, de tratamento em relação aos diretores e aos produtores. E a questão do foro de eleição, que é algo muito interessante, porque até já existem alguns julgados que entendem que a manutenção do foro de eleição em outro país com dificuldade de acesso pode, eventualmente, contribuir para uma interpretação de uma dificuldade do exercício da ampla defesa. Então, o contrato, ele efetivamente, isso parece algo muito básico, nós aprendemos na faculdade de Direito, o contrato ele deve traduzir o interesse entre as partes. E há cláusulas com muita frequência, embora saibamos que o contrato tenha liberdade contratual, mas eu fui reportada em relação a algumas cláusulas que podem eventualmente suscitar conflitos, como cláusula de prioridade, exclusividade, repasse financeiro no caso de sequências, patrocínios, parcerias, enfim. Essa questão do foro de eleição é muito importante, né? Eu repito, acabei de falar, mas veio nesse trailer. Há jurisprudências recentes, realmente, que a manutenção do foro de eleição no exterior pode sim suscitar uma assimetria contratual e comprometer a ampla defesa ou a ampla atuação jurisdicional. Eu acho que é interessante até pegar o gancho do Vitor, porque isso é um risco para a plataforma. Né? Isso parece interessante, no primeiro momento pode parecer interessante, porque pode gerar um conforto. Gente, eu vou já olhar os chats, tá? Porque eu estou acelerando por conta do horário. Isso pode parecer que é um conforto para a plataforma, mas já tem jurisprudência entendendo que há um hipossuficiente e haveria uma assimetria contratual. Então, o melhor caminho talvez seja, talvez não, é o caminho do equilíbrio, do diálogo, da transparência entre as partes. Lembrando que os momentos são diferentes, o pré-contratual, o contratual e o pós-contratual. E o litígio no tribunal,
é sempre algo sensível, por isso que também foi super bem colocado aqui a questão das câmaras de arbitragem e mediação, que é a outra grande entrega da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que tem sido bem direcionada para a parte do audiovisual, e é importante que o seja. Eu até coloquei isso como consta, né, porque os instrumentos jurídicos são privados, mas, de fato, eu tenho recebido alguns reportes que os contratos estão mais equilibrados, porque já tem um tempo, né, que existem esses contratos, as plataformas de streaming no Brasil já tem um passado recente, mas já tem algum tempo, então, a informação que eu tenho é que já existe uma adaptação maior à realidade local, e é fundamental. Há que se estabelecer, há que se ter cautela em relação à cultura local. Então, essa questão de tentar harmonizar a partir de contratos padrões, né, considerando-se a origem muito diferente, muitas das vezes das partes envolvidas, pode ser um risco não só enfim, para quem em tese seria mais fragilizado nesse processo de negociação, mas é um risco também para as plataformas. Então, há que se observar a questão cultural, nacional, os elementos específicos do país onde está sendo negociado. E, por fim, eu volto a trazer a questão do Chain of Title, porque é um instrumento que vai agregar tudo isso que eu acabei de falar, né? Ele tem que consolidar essas autorizações, licenças, cessões, clearances, mas para eu chegar nesse documento, que é uma espécie de um passaporte internacional para lançamento do filme no mercado internacional, eu tenho que considerar os tratados internacionais, eu tenho que considerar as negociações internacionais que estão acontecendo, as legislações nacionais, os sistemas de direitos de autor que os países estão envolvidos, né, com o máximo de diálogo, equilíbrio e transparência. Por fim, eu queria lembrar, Creative Lives Matters, ok? Então, eu gosto de trazer, eu já estou a finalizar e eu vou olhar o chat, eu gosto de trazer esse percentual, que é um percentual que tem 3 anos do Ministério da Cultura, mas que eu acho muito relevante, eu nem sei se houve uma alteração tão profunda, porque tivemos a pandemia neste ínterim, mas 2,6% do PIB brasileiro é impactado pela economia criativa, pela economia da cultura. E esses números, quando nós vamos analisar números que envolvem economia criativa, eu tendo a acreditar que esses números eles podem ser muito maiores, porque como o insumo intelectual é a matéria-prima, é difícil quantificar o intangível, certo? Então, você tem empregos indiretos dos mais diversos gerados. Então, o Brasil ele merece estar num status de debate sobre a extraterritorialidade, a contratação das plataformas de streaming. Ele merece estar num patamar muito elevado, porque a história do Brasil e a produção criativa do Brasil é muito única, é muito rica. E, olha, isso é papo sério, né? Eu que estou aqui do outro lado do Atlântico, assim, é papo sério, é assim, as pessoas ficam encantadas com o Brasil. Então, o Brasil ele tem que ter uma conversa de gente grande em relação a esses aspectos mesmo. Por isso que é muito importante a atuação da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tem sido muito relevante, é muito importante a atuação do Brasil há algum tempo, tem sido muito atuante nos fóruns multilaterais, e na realidade é o seguinte, o sistema internacional e o nacional, eles podem conviver com muita tranquilidade, são ambientes que se retroalimentam. Nós atuamos numa área, nós todos, nós colegas palestrantes, nós colegas da audiência, nós fomos seduzidos por uma área que não se esgota no plano nacional. Então, nós precisamos olhar sempre para o plano internacional, os tratados, os sistemas, ainda mais agora que as obras intelectuais audiovisuais e outras migraram e estão migrando maciçamente para a internet,
cuja extraterritorialidade é a base do plano de negócio. Minha gente, eu vou agradecer já já. Deixa eu ver aqui os nossos os aspectos gerenciais que têm sido abordados desde segunda-feira. Se vale lembrar que, ok. Pois é, tem políticas, eu estou vendo aqui, a política de direitos autorais do YouTube, por exemplo, é claramente baseada no copyright. Essas assimetrias, né, é uma questão de adequação que é necessário de ser feito. Não há problema, por exemplo, que as partes entendam nesse sentido, mas o que é importante é que o autor seja capacitado na sua qualificação para negociar. É importante que as pessoas conheçam o sistema de direitos autorais, conheçam o arcabouço jurídico legal vigente. É importante que as pessoas entendam minimamente o que está acontecendo fora. Quer dizer, a atuação, volto a dizer, a atuação da UMP ela é valorosa e o Brasil tem uma participação há algum tempo muito interessante nesse sentido. Então, esse é um direito que não se esgota no plano nacional. Então, a gente tem que acompanhar o que acontece lá fora. Olha, qualquer coisa, eu sei que vocês estão na hora do almoço aí chegando. Queria agradecer imensamente, novamente, que golaço, que golaço. Tenho aprendido muito. Quando eu soube do tema, eu falei assim, eu tenho que me inscrever, não sei como que eu vou fazer para assistir isso, mas eu tenho que me inscrever. E o direito autoral, gente, eu estou há mais de uma década trabalhando com essa matéria. Na realidade, a gente aprende todo dia, isso que é bacana. Exige muito estudo, é uma área muito especializada. Dentro dessa área, você tem cadeias econômicas mais especializadas ainda, então tem trabalho para caramba para todo mundo, é um nicho extremamente interessante. Criatividade não se perde, não se substitui, e o Brasil é o máximo. Então, minha gente, vamos que vamos. Eu agradeço demais, novamente, na pessoa da Isabela. Qualquer pergunta, eu vou respeitar aí o horário de vocês. Desculpa a correria, mas eu fiquei preocupada de atropelar demais. Tudo de bom para vocês, saúde. É isso. Excelente, Carol, como sempre. Muito obrigada. Estava sentindo saudade de ouvir você. Eu acho que a última vez foi no Jedi, em 2018, né? Você foi embora, levou teu Não, conhecimento. 2019. 2019 eu trabalhei muito. É. Aí eu me licenciei A gente em trabalhou 2020. juntos, a gente fez uma apresentação lá para o USPTO também, né? Foi. É Uhum. porque a gente está perdida por conta da pandemia, a gente está... Foi a última vez. Mas que bom ouvir você, que bom estar com você, que você está conseguindo participar do curso também. Eu acho que as tuas perguntas estão contribuindo muito também ao longo do curso. Teve uma perguntinha aqui, onde é que encontra esses dados atualizados do PIB? Deixa eu ver aqui, da Sheila. Sheila, tem que verificar. Esse ano eu não sei se foi produzida alguma coisa na economia. Tem uma secretaria, tinha, né? Uma secretaria dentro da Secretaria de Cultura, especificamente sobre a economia criativa. Eu vou verificar se existiram atualizações desses dados. Eu não tenho informação de atualização, mas eu vou verificar direitinho, aí eu repasso. De qualquer jeito, a Carol está aqui com a gente no curso, né? Ela falou que ela ia tentar assistir umas palestras, mas eu acho que ela está fazendo um baita do esforço aí. Na segunda-feira, ela parou o carro no meio da estrada para assistir a mesa de abertura, né, Carol? Então, acho que ela está. Valeu a pena. Vocês já viram como ela é acessível, né? Como ela é fácil de abordar. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, acho que vocês podem mandar um chat para ela até aqui ao longo do curso, que ela vai ter o maior prazer em responder, né, Carol? Com certeza, com certeza. Contem comigo. Obrigada, viu, Isabela? Tudo de bom para vocês. Muita saúde para todo mundo. Obrigada, gente. Que dia incrível, né? Nem estou acreditando que já foram 4 dias de curso. Ó, modéstia à parte, juntei um time, hein? Então, amanhã a gente vai passar, a gente agora encerra essa parte de streaming, né? E amanhã a gente vai passar a tratar do tema de propriedade intelectual nas mídias sociais. Então, a gente vai ter o Rafael Atab aqui para contar para a gente de vídeos em geral, né? De dancinha de TikTok
e YouTube também, IGTV. Aí depois a Maria Clara vai fazer uma apresentação aqui sobre aspectos de direitos autorais relacionados com memes de internet. E aí a gente fecha a semana com chave de ouro com a Ana Paula para falar de NFT. Né, também eu acho que e a Ana Paula vai ter que dar uma bela de uma corrida, né, porque ela só tem meia hora. Então se preparem que eu acho que a gente vai se estender, porque eu não vou restringir o tempo da Ana Paula, viu? Eu até ofereci mais tempo para ela, ela falou que ela corre, mas se ela precisar de mais tempo, a gente fica, tá bom? Então até amanhã, não esqueçam de responder os formulários de avaliação e um excelente dia para vocês.